que você não prospera? Hoje nós vamos falar em 3 assuntos: fé, mente e dinheiro. Existe uma contradição silenciosa na forma em que muitas pessoas lidam com dinheiro e espiritualidade. Na verdade, elas querem prosperar, mas tudo ao mesmo tempo. Aí elas acabam carregando culpa, carregam medo ou até mesmo uma resistência com relação ao dinheiro. E aí o resultado é previsível. As pessoas não crescem como poderiam. Isso não acontece por falta de esforço. Isso acontece por falta de integração. Porque princípios sobre prosperidade não é uma coisa nova. Eles já são descritos há muito tempo, tanto em obras modernas, como o livro Segredo, como também em textos muito antigos, como na Bíblia. Mas quando essas ideias são vividas de formas separadas, a pessoa acaba entrando em um conflito interno. Você pensa de um jeito e acredita de outro jeito. E aí você acaba agindo numa forma incoerente. E não existe prosperidade possível dentro da incoerência. Agora presta atenção nisso, vizinha. Não é a falta de oportunidade que limita a sua vida financeira, é o desalinhamento interno. Se você ainda não me conhece, eu sou a Patrícia Nunes e você está no canal Entra Vizinha. Aqui nós falamos sobre prosperidade feminina consciente, mentalidade de abundância e uma construção real de riqueza, com estrutura emocional e espiritual, sem excesso de teoria, sem misticismo superficial, mas com estrutura. E como prometido aqui, assim que nós chegarmos a 100 inscritos, eu vou liberar um e-book com um resumo dos 10 primeiros capítulos do canal. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. O que você pensa versus o que você acredita. No livro Segredo, existe um princípio central. Seus pensamentos influenciam a sua realidade. Mas existe um ponto mais profundo. Você não vive apenas o que você pensa, você vive aquilo que você acredita. E isso aparece também na Bíblia. Em Provérbios 23:7, diz assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você sustenta internamente se transforma em identidade. E identidade define resultado. E o dinheiro não é problema. Existe um erro muito comum em associar algo negativo ao dinheiro. Mas a Bíblia não trata dinheiro como vilão. Em Eclesiastes 10:19 vai dizer o seguinte: o dinheiro atende a tudo. Isso não é sobre idolatrar o dinheiro. É sobre reconhecer a função do dinheiro. É como reconhecer o dinheiro como ferramenta. O dinheiro, ele amplifica o que você já é. Se existe desorganização interna, o dinheiro vai lá e vai amplificar aquilo. Se existe desorganização interna, o dinheiro vai lá e amplifica. Se existe consciência, o dinheiro também vai lá e também amplifica. Crenças que você nunca questionou, pensa nisso. Muitas mulheres crescem ouvindo, eu sempre escutei isso, o dinheiro é sujo, tem que suar a camisa para conseguir. Ou pior ainda, quando a gente se encantava com algo que tinha em alguma vitrine, tinha que ouvir o seguinte: isso não é para gente. Essas frases não ficam no passado, elas viram estrutura interna e essa estrutura define comportamento. O livro existe uma ideia de frequência, mas na Bíblia isso aparece de outra forma. Em Jó 3:25, diz assim, ó, aquilo que temi me sobreveio. Ou seja, o que você sustenta internamente, seja medo ou seja fé, tende a se manifestar. Né? Tem até uma coisa assim também na lei da física, né? A lei de Murphy. Então, assim, ó, fé sem ação não sustenta prosperidade. Aqui existe um erro comum, confundir fé com espera. Muitas pessoas acreditam, mas não se movimentam.
E em Tiago 2,17 vai dizer o seguinte: a fé, se não houver obras, é morta. Prosperidade exige movimento, exige decisão, exige ação, exige posicionamento. O pensamento sozinho, ele não sustenta resultado. Na verdade, o verdadeiro problema não é a falta de capacidade. O problema é o desalinhamento. Você quer crescer, mas sente um desconforto em crescer. Você quer ganhar mais, mas carrega crenças de escassez. Você busca prosperidade, mas mantém padrões que te limitam. E aí isso cria um conflito. E o conflito interno, ele bloqueia a expansão. O medo que ninguém admite. Muitas mulheres não têm medo de fracassar. Elas têm medo de prosperar. Medo de mudar de ambiente, medo de ser julgada, medo de se destacar, né? Aquele negócio prego que se destaca, leva martelada, né? Tem medo de romper padrões, porque crescer exige deixar versões antigas para trás. E o cérebro prefere o conhecido, mesmo que isso te limite. Prosperidade não é sorte, é alinhamento entre o que você pensa, entre o que você acredita, entre o que você sente, entre o que você faz. Quando isso se organiza, o resultado muda. Porque tanto na Bíblia quanto no livro O Segredo, existe um princípio comum. O interno, ele sempre precede o externo. Você não está distante da prosperidade por falta de oportunidade. Você está distante porque ainda existe um desalinhamento. E quando você organiza isso, a prosperidade deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma construção. Se esse conteúdo fez sentido para você, vizinha, encaminha para aquele amigo que precisa ouvir um pouco mais sobre prosperidade e fica aqui comigo, porque aqui a gente não fala de mágica, aqui a gente fala de estrutura e a gente fala de prosperidade construída com consciência. Então entra, vizinha, que esse canal é nosso.